Olá, eu sou o Jones Laureano. Eu sou Lucimar Laureano. Temos 39 anos, estamos juntos há 21 anos e casados há 13 anos. Temos 7 filhos, um no céu, um chegando daqui a algumas semanas e 5 filhos que têm 14 anos, 12 anos, 10 anos, 7 anos, 2 anos e a gestação. Apesar de termos nascido em berço católico, nossa conversão foi tardia. E nosso testemunho aqui, a gente quer compartilhar com vocês justamente as mudanças, o quanto nós mudamos ao longo dessa caminhada, né, para a conversão e como justamente a parte da educação dos filhos houve bastante impacto, né? E nessa caminhada nossa de crescimento espiritual e mudança de meta, né? Nós entendemos que tinha que ter um início. E aonde está esse início? Esse início está no entendimento de reconhecer que a paternidade está em crise. Está em crise por quê? Porque o homem de hoje, ele não tem como primeira missão ser pai. E a mulher, né? Ser mãe. Não tem a missão clara de ser mãe. Esquece de você. Você é para os outros. Seja pai de verdade. Vamos definir um pai. Um pai é um homem para os outros. Vamos definir uma mãe. Uma mãe é um homem para os outros. Acontece o seguinte, que já faz pelo menos 60 anos que a humanidade não forma mais os seus filhos para serem pais e mães. Nós só somos formados para ser as criancinhas vítimas. Então, quando a gente reconhece esse cenário, ou seja, estamos realmente inseridos nisso, a gente tem que se questionar, né? A gente precisa se questionar. E quais são os questionamentos? Bom, se você perguntar para qualquer pai hoje ou mãe o que eles esperam dos filhos deles, eles vão responder naturalmente que eles querem os filhos deles médicos, advogados, contadores, artista, jogador de futebol. Então, eles trabalham de sol a sol. Por quê? Porque o meu filho, imagina, eu preciso pagar a escola, eu preciso dar a ele uma faculdade e eu preciso dar a ele também uma infraestrutura, casa boa, computadores, smartphone, tablet, possibilidade de se preparar para se colocar no mercado de trabalho, para que ele seja, assim, um bom profissional. Aqui está o resumo dos sonhos de um pai de família honesto, que se considera um bom católico e que pensa sinceramente que não precisa desses fanatismos, essas coisas assim, estratosféricas, esse negócio de rezar muito, querer ser sábio, santo, ir para o céu. Não, para que isso? Né? Vamos cumprir os mandamentos, vamos pagar as contas, colocar os nossos filhos no mercado de trabalho, pronto e acabou. Mas você praticamente não escuta que eles esperam dos filhos uma virtude, ou o crescimento como pessoa, Homem, né? Como homem, como mulher. Não existe mais isso, né? E então você para e pensa, isso está certo? Tipo, nós estamos, tá bom, tá criando um filho para ser médico ou advogado, mas que tipo de médico, que tipo de advogado? Seguindo um pouquinho nos questionamentos, você começa a reposicionar o tabuleiro e você fala, bom, então para isso acontecer e dar certo, onde é que eu devo estar? Então você começa a entender que você precisa realmente prover, né? E parar com essa ideia maluca de, não, eu e minha esposa somos uma força trabalhadora. Não, eu sou uma força trabalhadora e ela é uma força formadora. É claro que eu também tenho meu papel de formador, mas no mercado de trabalho a mulher é substituível e em casa, com os filhos, a mulher é insubstituível. Mas na hora de render graças a Deus,
ele se lembra primeiramente da mãe, porque foi graças a ela que ele aprendeu o amor a Deus, que ele aprendeu a dedicação às coisas divinas e espirituais. De modo que quando nós dizemos que, mãe, só se os seus filhos forem morrer de fome, então é compreensível, você vai ter que trabalhar. Infelizmente vai ter que trabalhar. Se não, mãe, aumente ainda mais o seu tempo em casa, porque o seu tempo é valioso na formação dos seus filhos. Você vai dar aos seus filhos aquilo que é principal, o amor ao céu. Mas padre, nós passaremos por dificuldades financeiras. Vocês terão menos bens materiais, mas terão mais riquezas espirituais. Vocês serão mais pobres neste mundo, mas serão mais ricos para o céu. Os seus filhos, talvez por causa de menos dinheiro, estarão menos preparados para o mundo, para os desafios deste mundo, mas estarão mais preparados para os desafios do céu. E o que é que mais importa? A pergunta é essa. São dois valores, são duas realidades de igual valor, ou são realidades que são um bem, mas que são diferentes? Existe um bem maior e eterno e principal, e um bem menor e passageiro, e que não é o principal. Então, quando uma mãe renuncia o dinheiro, o exercício mais profundo de uma profissão, se não trabalhando, pelo menos trabalhando bem menos para estar mais tempo em casa, é um ato de amor aos seus filhos e um ato de fé. Eu mesma demorei para entender a missão de ser mãe. Quando eu tive o nosso primeiro filho, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e eu tinha uma carreira promissora por conta do meu temperamento, que eu sou muito expansiva, gosto muito de cumprir metas. Então eu tive muita dificuldade de descobrir que eu ia ter que abandonar aquilo para cuidar do meu filho. E quando ele foi crescendo e eu fui vendo que a empresa cada vez mais também me segurava, eu via que não conseguia conciliar, porque eu já tinha que ir para a universidade por causa do plano de cargos e salários, e meu filho precisava de mim. Então eu não sabia que dia que ele andou, quais foram as primeiras palavrinhas dele, eu não acompanhei isso. Foi uma perda grande, né? Mas isso me ajudou a entender, então, que estava errado. Eu estava no papel errado. Então, ao engravidar pela segunda vez, o meu esposo, ele que me apoiou e falou, olha, se com um você não está dando conta, com dois vai ser impossível. E mesmo assim eu não queria largar o emprego, eu queria dar um jeitinho de trabalhar e cuidar dos filhos, né? Mas aí, com a graça de Deus e como a conversão vem vindo aos poucos, são como os degraus que a gente vai subindo, né? E eu reconheci que era hora de parar. Aí eu saí da empresa e fiquei integralmente cuidando dos dois filhos, né? Eu conheci uma pessoa que me indicou um livro, e eu posso dizer que um livro muda uma vida, porque esse livro mudou a minha vida. Chama-se De Volta ao Lar. Então, com a leitura do livro, as escamas foram caindo dos meus olhos e eu descobri o feminismo. Porque eu lia o livro e falava, nossa, mas eu não sabia que isso era isso, que isso causava isso. Então eu vi que era todo um projeto, né? A minha vida era todo um projeto para eu estar completamente desfocada da minha família. E quando eu descobri isso, aí eu falei, não, nessa eu não vou cair. Então foi uma grande graça esse
esse livro na nossa vida, na vida da minha família. Porque a partir daí eu comecei a reconhecer a minha missão, né? Eu comecei a ver que os meus filhos precisavam de mim em casa, que eu precisava estar com eles e eu precisava tentar recuperar esse tempo que eu tinha perdido. Nas nossas famílias, nós temos que ver qual é a prioridade. A prioridade é levar os nossos filhos para o céu. Antigamente, quando você educava os seus filhos, você tinha a ajuda de outras pessoas, tinha a grande família, porque a sociedade era um pouco mais católica, você tinha a catequese, você tinha a escola. Mas hoje, infelizmente, todas essas instituições estão um pouco precárias. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Ou seja, é você quem vai ter que educar os seus filhos para o céu. Mesmo que isso signifique que, priorizando a salvação eterna dos seus filhos, você tenha que reduzir o orçamento e viver talvez um pouco mais pobre. Vale muito a pena. Vale a pena investir. Vale a pena você viver uma certa pobreza aqui, para um dia ser rico com seus filhos no céu. Tenho certeza que você vai fazer a escolha certa. Afinal, o convívio com os filhos é o que realmente educa. As paredes da casa não vão educar o seu filho. Então a gente tinha um vídeo, né, de um educador chamado Sir Ken. Minha irmã passou pra gente 3 vídeos que ela tinha visto, alguém tinha passado para ela também, e que impressionou ela, e ela falou, assista aqui, vocês precisam assistir isso aqui. E a gente, botou no pendrive e aquilo demorou, senão foi rápido. Passou uma semana, minha irmã, e aí, vocês viram o vídeo? Ah, nem vimos, ó. Passou outra semana, caiu o vídeo. Gente, vocês são muito enrolados. Até que a gente marcou um fim de semana e assistimos o vídeo, para tudo e vamos ver o vídeo. Vimos o vídeo, os vídeos, e um melhor do que o outro, né? Inclusive, eu acho que 2, não sei se são todos, mas acho que 2 deles eram do TED, né? Daquelas palestras. E um livro mudou a minha vida, a nossa vida, a nossa família. E esses 3 vídeos mudaram também o nosso conceito de educação. A gente falou assim, tem um cara inglês falando algo que caramba, o que é que tá acontecendo? Então assim, tá todo mundo correndo para a universidade, para diploma, quando na verdade ele tá ali mostrando por números, fatos, que aquilo não é o resultado, não vai dar certo. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. Ele mostrava como tínhamos adultos mais infelizes, como tínhamos cobranças ineficazes, métodos equivocados, ou seja, aquilo estava errado, porque aquilo foi concebido para uma época. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. And I didn't want one, frankly, so... but now, kids with degrees are often heading home to carry on playing video games. Because you need an MA, where the previous job required a BA, and now you need a PhD for the other. It's a process of academic inflation, and it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet. We need to radically rethink our view of intelligence. E por que estão insistindo nisso, né? Então aquilo ali fez a gente questionar, mais uma vez, questionamento, e a gente entende, naquele momento, que era preciso romper. E era preciso romper buscando algo maior. A gente queria criar filho... Na verdade foi uma descoberta, uma grande descoberta, porque ele nos alertou que a escola, ela não era o que a gente esperava, o que eu esperava da escola. Porque ele fala assim,
tem uma parte do vídeo que é o que eu mais lembro, que me impactou, que ele fala assim, a escola, ela mata a criatividade dos filhos de vocês. Porque na escola eles não conseguem ser quem eles são, né? A escola, ela quer padronizar. Por que ela quer padronizar? Porque ela quer levar essas crianças para o mercado de trabalho, né? O fim último dessa educação escolar, né, o método que a gente tem hoje nas escolas, é para a universidade. Our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the ground you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice, now profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not, because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. O resultado é esse que ele fala ali, naquele, né? Então a gente acreditou nele mesmo, porque é a partir de estudos, né, de pesquisas, e a gente viu que batia com o que realmente estava acontecendo. Então ele falou assim, nós vamos tirar da escola. Eu tive um impacto muito grande, porque eu pensei, ué, como assim tirar da escola? Não existe uma criança fora da escola. Eu não conhecia homeschool, eu não sabia o que era homeschool. Mas eu sabia que lá não estava bom para eles, entendeu? Que lá não ia dar o futuro que nós esperávamos. Ou seja, você acha que na escola está se formando e ajudando ou sei lá, criando uma pessoa melhor, né? Tipo assim, não, aqui em casa a gente dá a formação e na escola ele complementa. Não, na verdade a gente tinha um problema maior. É porque eu não coloquei a minha filha e as minhas filhas na escola para alguém fazer a cabeça dela ou doutriná-la com relação ao gênero, ao sexo dela. Eu coloquei e coloco minhas filhas na escola para que elas aprendam matemática, português, ciência, geografia, biologia. A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou, mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. Quando nós tomamos a decisão, quando realmente eu consegui ser convencida de que nós tínhamos que tirar as crianças da escola, nós os tiramos em 2015. Em junho de 2015, na metade do ano, quando foi as férias, né, da metade do ano, a gente falou, eles não vão voltar mais. E aí, desde então, nunca mais voltaram para a escola, né? Só que, quando nós, mais eu, porque fico em casa, né, cuidando das crianças, me deparei, quando acabaram as férias, o que a gente vai ensinar para eles, né? A gente tem essa preocupação prática, né? Então, nós pegamos os livros, eu comecei a olhar o material didático deles e comecei a continuar aquele material didático escolar. Só que aí nós vimos que não tinha como ensinar, porque meio que truncava, travava, não dava, era geografia para um, geografia para outro, geografia para outro, história, matemática, português. Então eu falei, gente, eu nunca vou conseguir conciliar isso, porque são 3 filhos, nós, né, na época tínhamos 3 filhos que tiramos da escola, o outro ainda era muito pequeno, né, ainda não tinha ido para a escola. Então nós vimos que não dava para ficar com aquele material didático, que a gente melhor era parar. Então nós não conhecíamos o que era homeschool, nós não sabíamos que tinha uma linha de estudo, nós não conhecíamos nada disso, a gente só sabia que onde eles estavam, a gente não queria que eles ficassem. Então nós ficamos quase um ano, né? Falou assim, não, vamos dar um tempo, vamos rezar, vamos discernir, vamos ver o que Deus tem preparado para nós, para nossa família, né? Porque foi confiante nessa graça que a gente tirou eles.
né? Eu sabia que nós tínhamos a certeza que lá na escola não era lugar para eles, mas que Deus ia mostrar para nós o que era para ser feito. Então nós ficamos um ano pesquisando, enquanto isso eles estavam sendo crianças, eles estavam brincando, eles estavam se relacionando, né? Porque a gente sabe disso, que cada um fica numa turma diferente, né? Que eles não têm aquele contato de irmãos por muito tempo. Nós estamos cada vez mais hipnotizados pela realidade do dinheiro. Os pais acham que o dinheiro é o valor absoluto. Portanto, para ir em busca do dinheiro, os pais estão dispostos a deixar os filhos e entregá-los a creches e escolas o quanto antes. E se for período integral, nossa, que redenção! Imagina, graças a Deus, estou livre dessa situação. Então os pais agora entregam alegremente os seus filhos, alegremente. E ao entregar os seus filhos o quanto antes e por um período o quanto maior, nós estamos entregando os nossos filhos para serem modelados. E depois, quando você quiser evangelizar o seu filho, vai ser impossível. Vai ser impossível. Vai se tornar praticamente impossível a transmissão da fé cristã. Por quê? Porque a criança já foi formada desde pequeno com a mente deformada. Ou seja, onde não existe limites. Ou seja, a escola vai se tornando uma fábrica de perversos. Não é? É uma fábrica de perversos. Que aqui é tecnicamente o perverso. Não é? Ou seja, uma pessoa, ela tem no seu interior o certo e o errado. Isso é o normal. Os seres humanos normais, quando fazem uma coisa errada, se sentem culpados. Existe uma voz interior que os acusa. Não é? É a consciência. Mas o que acontece? Quando você vai e cria um perverso, o perverso não tem voz interior que o acusa. O perverso é um sujeito para além do bem e do mal. A única coisa que ele está preocupado não é com o certo e o errado no seu interior, no seu coração. Ele está preocupado com a estética. Não existe mais ética, existe estética. É se ele vai sair bonito ou feio na foto. O perverso está preocupado com o que dizem. Ele não está preocupado em agradar a Deus. Então a gente começou a curtir uma vida em família mais, né? E um ano foi um ano de pesquisa. Desescolarização seria. Seria um ano de descolarização. Hoje, para quem conhece o homeschool, fala isso, mas na nossa época a gente falou assim, vamos deixar eles serem crianças. E aí a minha cunhada falou assim... de férias, eles falavam. Estamos de férias até que dia? E eles cobravam, tipo assim, mãe, quando que eu vou estudar? A gente falou assim, não, vocês vão aprender, a gente vai aprender aqui. Brincando, ajudando a mamãe. Livro, comprar material. Sempre incentivamos muito a leitura, então sempre gostava muito de ler. Então eu falava, vocês vão ler, vão brincar, vão jogar jogos de tabuleiro, né? A gente mora num sítio, então a gente não tem internet, a gente não assiste televisão, então a gente tinha muito tempo para brincar com os cães no quintal, para passear, para ir no açude pescar. Então a gente enxergou que eles precisavam desse tempo e a gente também precisava desse tempo para se preparar, ver o que nós íamos fazer, né? Então nesse período eu fiquei grávida também, né, da menina, da quinta filha, e aí nós começamos a descobrir um novo universo que foi o homeschool. Então através da pesquisa, né, a gente descobriu o homeschool. Só que dentro desse tempo eu conversei com a minha cunhada e falei assim, o que a gente vai fazer? Porque a gente tinha alguns empecilhos para o homeschool, como disciplina, falta de rotina, porque era tudo muito novo, né? Então ela falou assim, Lu, não se preocupa, vamos fazer sabe o quê? Vamos trabalhar as virtudes. Vamos trabalhar as virtudes, vamos rezar mais em família, né? A gente não rezava tanto, pai cansado, mãe cansada, filho vindo da escola, então a gente não se juntava para rezar, né? Então a gente começou a rezar o Santo Terço, pedir intercessão de Nossa Senhora para nos auxiliar, o que a gente ia fazer nessa nova fase. E foi aí que a gente descobriu
que trabalhar as virtudes era o principal, porque não ia adiantar eu fazer uma rotina de homeschool se eles não eram nem um pouco virtuosos. Então, primeira coisa que eu acho assim que foi uma conversão maior, que foi mais um degrau, foi a gente descobrir qual era a nossa meta de educação. E foi dentro desse um ano que isso aconteceu. Porque quando nós tiramos lá atrás, a gente só sabia que não era escola. Mas Deus foi preparando e convertendo os nossos corações para a gente ver que a meta de educação era levar nossos filhos para o céu. E isso foi Deus que mostrou para nós, nas nossas orações em família, no Santo Terço. Então a gente falou assim, o que adianta a gente ter filho médico, ter filho engenheiro, e ter um filho que não é virtuoso, que não vai ser um bom pai, que não vai ser, né, um bom esposo, um bom pai? Então os nossos valores, eles se converteram. E foi a partir do quê? A partir do momento que a gente tirou lá da escola. Se nós não tivéssemos tirado, a gente não teria se questionado, né? E se a gente não tivesse dado esse tempo, a gente não ia ter essa descoberta. Então, esse período foi um período em que nós nos abrimos para a graça de Deus e esperar nele, para ele nos mostrar. Entendeu? Começa a prática da oração, aumentar, né, a prática da oração, e nisso a gente começa a enxergar os caminhos e as pesquisas que ela fazia de material, e até mesmo com a minha irmã e com o meu irmão também, o que vai fazer e que material é. Eu sempre dei muito apoio. Assim, na verdade, foi ele que... O motivador de tirar foi eu, que falei, chega, aquilo tá ridículo, né? A gente forma e eles deformam. Bom, beleza, aconteceu, tá. E vai fazer o quê? Bom, a gente vai descobrir. Depois passa algum tempo, então Deus dá a graça de enxergar o homeschool. Tá, mas como fazer? Não, vamos pesquisar. E na minha cabeça, o homeschool ia acontecer em casa, pelo próprio nome, né? Tipo, pá, ele vai surgir ali. Então, deve ter livro, material, comprar o material, engolir o material. Então, nessa parte desse apoio, eu e o Johnny sempre, né, nós compramos muitos livros, né, começamos a comprar material. Temos amigos também, então a gente via muita coisa junto, outros amigos que também estavam discernindo. Mas eu não tinha aquele apoio dele, assim, da parte prática mesmo, do ensino. Então eu fiquei me sentindo sobrecarregada, né? Então eu falei assim, nossa, mas eu não vou dar conta sozinha. Então já veio outras dúvidas. E eu imaginava que sim, bom, ela tá em casa, e claro, tem toda a rotina da casa, e que não é fácil, mas é ali que vai ter o ambiente de homeschool. Ali vai surgir, ali vai dar certo. Vai dar certo. Só que eu não tava ali. Então eu não conseguia aplicar. Eu só chegava não foi assim fácil, tipo, descobri o que é o homeschool, sei o que eu vou usar, descobri o material e agora eu vou dar homeschool. Não foi fácil. E eu chegava em casa à noite e falava, e aí, amor, como é que foi hoje? E aí tinha sido... Não e aí, como é que foi hoje? Não tinha dado conta de E aí, fazer. como é que foi hoje? Era assim, eu chegava esperando algo, né? Como se fosse... Então eu precisava, eu falei pra ele, eu falei assim, eu preciso mais da tua ajuda, eu não sei o que tá acontecendo, eu não dou conta de fazer isso sozinho. Então, eu tive que pedir a intercessão de Nossa Senhora para me ajudar, para poder ele enxergar o papel dele também, como não é só a mãe que dá o homeschool, né? A gente viu que o pai tem muito essa relação. Então, quando a gente descobriu a educação clássica, que foi juntos, né? Fizemos um curso e ele ficou empolgado. Então, eu vi que a partir daí ele poderia me ajudar, dar esse apoio, né? Porque nós poderíamos dividir um pouco a carga, porque pelo menos nesse começo, para me ajudar. Então, educação clássica, trivial, quadrivial, descobrimos o Montessori, Charlotte Mason, todos os métodos, né? Através dessas pesquisas. E eu vi que era um novo mundo se abrindo, porque aí sim eu conseguiria dar aula para as crianças, né, a partir de uma disciplina só, mas para 3 idades diferentes. Então eu falei, nossa, isso vai para mim resolver todos os nossos problemas, né? Então nós começamos a adquirir os materiais que a gente precisava para começar essa educação, né? Só que não era
não parava por aí, né? A gente descobriu que dentro não era só a importância de descobrir os métodos, nós tínhamos uma outra coisa, né? Nós recebemos aqui a visita de um diácono da igreja, um missionário, onde ele deu um curso para nós de temperamentos. E nós vimos que era de extrema importância conhecer o temperamento de cada filho. Então, para nós também foi mais uma descoberta. Então, não adiantava a gente querer aplicar, por exemplo, a educação clássica para um filho que tem um temperamento sanguíneo, por exemplo, né? Nosso terceiro filho, ele tem esse temperamento. Ele se sente violentado dentro de 4 paredes, por exemplo. Por isso que eu sempre tive problemas com ele na escola em relação a isso. Ele não tinha motivação para ir para a escola. Eu achava que era preguiça porque eu não conhecia esse temperamento dele. Então, essa palestra que o diácono deu para nós, esse curso, foi assim um divisor, né? Porque a partir do conhecimento do temperamento de cada filho, nos ajuda na educação a conhecer como devemos proceder, né? Até nas aulas, como devemos corrigi-lo. Esse nosso terceiro filho, que tem esse temperamento sanguíneo, a educação clássica já não se adequa tanto. Ele já teria que ser mais Sherlock Mason, né? Então, até isso, eu falei, pronto, agora eu vou ter que, através de cada temperamento, adequar cada método, né? Então, assim, eu ficar com ele estudando história na mesa, ele não tem a mesma fixação de eu estudar com outro que tem um outro temperamento. Então é um universo novo que a escola nunca vai nos dar isso. Então nós vimos que a educação, ela é individual, porque ela tem que respeitar o temperamento, o limite de cada filho, né? E a escola, ela padroniza, e em casa não. A gente pode estar cuidando de cada filho à sua maneira, né? E se aproximando dele, deixando eles mais próximos da gente, né? Isso faz com que essa relação ela cresça de filho para mãe, de mãe para filho. Então, a educação em casa, né? O homeschool, ele nos proporcionou isso também. Ele nos proporcionou essa ligação, né? De filhos para os pais, que a gente não tinha noção, né? A primeira coisa que a escola faz é distanciar o filho de casa. Né? Ele passa por 5 horas, ele está ali 5 horas, mais o tempo, né? Antes e depois, e às vezes até curso e etc. Ele está fora de casa, ou seja, é um tempo muito longo, se você pensar, né? Então, assim, a descoberta do temperamento foi de extrema importância, mas também dentro dos métodos a gente descobriu Monsenhor Álvaro. Então, o que o Monsenhor Álvaro fala no livro Educação dos Filhos, que foi esse divisor para nós também, que a gente não educa o filho só para uma carreira profissional. Que a importância última da educação é a santidade. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quando foi que nós deixamos de crer nessas palavras? Porque não é mais essa a preocupação. Não é mais essa a finalidade. Não é mais esse o porquê. E então você passa a sua vida, não é? Se dedicando, suando, se sacrificando de sol a sol e pensa que está fazendo uma coisa boa. Mas por que isso? Onde é que você errou? Onde é que está o erro? Bom, o erro, vamos usar uma linguagem filosófica, o erro está na causa final. Deixa eu explicar. Você se propõe uma finalidade de vida que é o seu bem-estar material e o bem-estar material da sua família. E para isto, você vive uma vida virtuosa. Você não se corrompe, você não mata ninguém, você não é traficante de drogas, você não faz nada de errado, você segue uma moral ilibada com uma finalidade errada.
Por quê? Porque o mundo de 300 anos para cá, quando o poder financeiro subiu, né, e tomou as rédeas do destino da humanidade, é com isto que nós estamos hipnotizados. Nós estamos hipnotizados com um bem-estar intramundano material aqui neste mundo. Não interessa se você é capitalista ou se você é marxista. Não interessa se você é de direita ou se você é de esquerda. O que interessa é o seguinte, está todo mundo com o mesmo sonho. A gente, com as crianças em casa, nós demos a oportunidade de explorar mais os talentos, que é o que o Sir Ken falou na palestra. Então nós começamos assim, não vamos nos atentar só aos métodos de ensino, né? Vamos também deixar que eles façam o que eles gostam de fazer. Eles mesmos vão mostrar para nós. Então nosso filho mais velho já se mostrou interessado em edição de vídeo, tanto que esse vídeo quem está filmando é ele, quem vai editar é ele, e ele já faz isso desde os 12 anos, ele começou aos 12 anos, ele está com 14 agora, né? O de 12 anos já está indo pelo mesmo caminho, ele também gosta, né, de trabalhar na área de mídia, de imagem, gosta de desenhar, gosta de Photoshop. O Antoni, que é o sanguíneo, ele gosta de elétrica, então ele desmonta brinquedo e monta outros brinquedos. Então a gente ficou fascinado com essa descoberta. Falou assim, nossa, gente, eles são capazes de tantas coisas. E a gente acredita que por conta de estar na escola, de eles estarem longe da gente, o tempo que sobrava em casa, eles tinham que estar fazendo atividades da escola, a gente levava para natação, para aula de música. Então assim, acaba que o tempo útil, né, na família e para se dedicar a outras práticas era muito reduzido. Então o homeschool nos proporcionou isso. E não ficar preocupado só com esse ensino formal. A gente tem que preocupar com a alma dos nossos filhos. A gente tem que educá-los para o céu. Render talentos para Deus, né? Esse é a maior missão, é essa. É para que as crianças aprendam tudo o que estão aprendendo e que enxerguem que, na verdade, tudo que estão aprendendo tem um bem maior. Se eles mostrarem interesse por alguma área profissional, mãe, eu quero ser médico, quero ser dentista, é claro, a gente vai, eles que vão mostrar esse interesse. Não somos nós que vamos impor, né? Então, se ele falar, mãe, eu quero ser editor de vídeo, se ele for um editor de vídeo santo, eu vou estar feliz. Se ele vai ser um bom pai, se ele vai ser um bom esposo, não me importa qual a profissão que ele vai ter. Só me importa que ele vai render os talentos dele para Deus. E aí, então, a gente tem na crise da paternidade, a gente também identifica que um ponto fundamental é o discernimento da vocação. Ele vai descobrir ao longo do tempo, vendo a vocação, ou seja, o que ele mais gosta. Então, é o discernimento vocacional, e isso é muito importante porque dentro da nossa família e de cada uma, pode estar aí um padre, pode estar um diácono, pode estar um missionário, como eu falava, né? Que talvez não será um padre, mas estará vivendo, defendendo, viajando o mundo. Eu sempre falava isso, quando um perguntava assim, não, mas eu quero viajar, então você vai ser um missionário. Então assim, você está indo fazer aquilo, mas está em nome de Deus. Dentro das vocações, os nossos filhos vão poder escolher se eles vão querer seguir uma vocação religiosa, né, dentro de várias congregações que existem, ou ser leigos, né? Aí sim entram as profissões. Então deve existir essa opção dentro de uma família católica. Tem que ser falado, tem que ser conversado isso, né? A gente não pode dar só a opção que hoje a sociedade impõe, que é só as profissões. Se nós não retomarmos o caminho educacional da igreja de ensinar os nossos filhos a serem sábios e santos, nós estamos perdidos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu mesmo ser sábio e santo. Um dos degraus do nosso aprendizado, do nosso crescimento, foi primeiro com relação ao videogame, né? Eu sempre tive, minha geração jogou videogame e acredito que muitos
que estão nos assistindo ainda jogam. E era muito natural a gente falar assim, para gente, a gente jogou videogame e ninguém saiu matando ninguém na rua. Isso é o clássico, né? Mas aí fomos naquela viagem que conhecemos a que me indicou o livro. A do livro, né? Foi um anjo. A do livro. E nosso padre, lá em Anápolis, ele falou bem assim, bom, eu entendo que vocês sabem a questão do tempo de exposição à TV e eletrônicos. E aí eu perguntei, sim, padre, realmente não pode ser muito, né? Mas qual seria um tempo adequado, vamos diário? dizer assim. Aí ele falou assim, nunca mais do que 1 hora. E aquilo, tipo, me causou um... E aí a gente perguntou assim, 1 hora por dia? Ele falou, não, por semana. Ai, falei, meu Deus, tá tudo errado, de né? lá até a condição. Aquilo foi uma conversa e aí então passaram-se alguns anos. E nesses anos, o que foi acontecendo? Foi eu enxergando que realmente o videogame tomava um tempo. Além de roubava um tempo, né, da criança e mais ainda, da criança com os pais. Na verdade, é você fazendo assim, filho, vai lá jogar, você não quer estar com o filho. Então, isso a modernidade é isso, né? É você não querer a responsabilidade o ônus e o bônus. Qual que é o bônus? Nossa, meu filho já está aprendendo a falar isso. Nossa, meu filho já sabe fazer isso. Nossa, meu filho... Esse é o bônus. Os pais de hoje só querem o bônus. Qual é o ônus? O ônus é ter que aguentar ele te alugando o dia inteiro. É aguentar... É isso. O ônus é criar. E a gente percebeu também que entre eles havia muita discussão. Porque eles acabavam a competitividade. Ah, pai, que ele jogou mais do que eu. Então nós tínhamos que ficar administrando isso. Então... Só que então aquela sementinha foi plantada lá atrás. O tempo de exposição ao videogame. E aquilo então a gente vai falar, bom, peraí, aí um começa a ficar mais violento. De repente nunca acontecia nada, um ameaça bater no outro. Opa! Já um degrau acima, depois que tiramos o videogame, foi a televisão. Então nós cortamos, eu sei que para quem vive na cidade, vamos dizer assim, porque a gente mora na zona rural, a gente tem muito espaço, a gente tem animais de estimação, a gente tem galinheiro, tem os cães, né, tem horta. Então isso faz com que eles tenham mais coisas para fazer. E dentro de um apartamento, de uma casa, eu sei que fica mais restrito, mas a gente tem que se preocupar, né? Eu estou ajudando, cooperando na educação deles. Tira o videogame e coloca o que no lugar? Essa era a grande dúvida. Com a gente foi da seguinte maneira: tiramos o videogame e passamos a ter uma vida diferente. Porque então o videogame, como eu disse, roubava tempo, né, das crianças e o pai achando que estava ganhando tempo. E quando você tira o videogame, você fala, bom, e aí agora? Ah não, eu vou colocar um tablet na mão deles, um smartphone na mão deles? Não adianta, é tela por tela, né? Então a gente passa a usar a TV, ou seja, nós passamos a enxergar a TV. Cortou-se canal TV paga, cortou-se videogame, né? Tirou tudo isso e aí você passa a ter uma vida de bicicleta, né, os animais, a atividade na área rural, na roça. E começamos a usar a TV a nosso favor. E aí a gente passa a usar a TV de um modo diferente. Como? Selecionando o que vai ver, e aí tem os vídeos de santos, e aí tem as homilias do Padre Paulo Ricardo, e aí a gente tem os tutoriais das crianças. Como cuidar do galinheiro, como cuidar, como eles construir. mesmos se responsabilizam pelo galinheiro. Né? Então... E a gente passa, além de controlar, ver junto. Porque é tão divertido que você vai ver junto. Bom, rezar já reza junto. E aí você vê tutoriais, vídeos, cursos literários, a gente também fazemos juntos. E aí, mas todo mundo vê? Todo mundo vê. Até porque é um evento em família. Tem os cursos, né? Cursos literários, por exemplo. O filho de 14 anos é o que está interessado em fazendo o curso. Eu acompanho o curso. Mas o de 12, o de 10 e o de 7 querem estar junto. Então, assim, também assistem. E a gente assiste Olavo de Carvalho também. Então, assim, você acaba tendo uma diversidade de material e conteúdo que vai fazendo parte da formação, usando a TV de uma forma, vamos falar, atrativa e, ao mesmo tempo, educativa.
E né? não são todos os dias, porque de fato Dia de a semana gente não dá. não cabe dentro da rotina, né? Porque a gente tem uma série de coisas para fazer, tem que estudar, tem as atividades da casa que eles ajudam também, né? Então são mais aos finais de semana, né? E A gente você deixa tem, um tempo já para esse momento, né? Justamente para ter, primeiro porque então eu passo a semana trabalhando e aí chega o fim de semana, então já tem os vídeos para ver, já tem o momento de reunir e muitas vezes colocar em prática aquilo que aprendeu durante a semana, né? Às vezes eles veem um tutorial de ciências, de arte, e durante a semana eles praticam aquilo que eles viram. Então é de fato usar a televisão ao nosso favor. A gente domina ela e não ela nos domina. Exatamente. Numa bolha, nós estamos criando situações, as pessoas estão tão assim dependentes do computador, do seu smartphone, do seu tablet, etc e tal, que as pessoas estão perdendo os contatos sociais. A pessoa só vive diante de uma tela o tempo todo, né, digitando. Para com esse negócio, diminui um pouco, pelo amor de Deus. Né? Uma boa sugestão para muitas pessoas na quaresma é se desligar um pouco das coisas durante a quaresma. Não ficar esse tempo todo, essa opressão. Quer dizer, por exemplo, esse negócio de WhatsApp, eu acho que quem inspirou deve ter sido inspirado por Deus, mas quem aperfeiçoou foi o demônio, não pode ser outra coisa. Porque esse WhatsApp é uma tragédia, né? Você olha para o celular, está lá 52 mensagens. E a pessoa fica irritada porque você não respondeu. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida real. Eu não posso viver o dia inteiro na frente de um celular respondendo. Ah, mas o senhor não responde. Mas eu não respondo você e outras 53 pessoas. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que me socializar com as pessoas reais que estão aqui ao meu redor. É gente de verdade aqui. Né? Não é que você não seja de verdade porque você está do outro lado do WhatsApp, mas é que acontece o seguinte, é um relacionamento frio, irreal, fictício, virtual, entende? Assim, isso não é objetivo. Por quê? Porque, gente, é muito mais fácil você fazer de conta que ama uma pessoa que está lá no Facebook, em outro lugar do planeta, e enquanto isso você está evitando de aguentar o sujeitinho que mora do seu lado e que é um tédio, né? Ou seja, um sujeito difícil de conviver. Nós temos que amar as pessoas que estão do nosso lado. É o próximo mais próximo. O próximo mais próximo não é o próximo clique do Facebook. O próximo mais próximo é a pessoa que está na sua casa, que é a sua família e que você tem que amar. Você prefere amar o outro do outro planeta que você nunca viu nem a cara. Mas essa grande mudança, ela só foi possível porque a gente mudou para o sítio. E com a mudança para o sítio, a primeira a ser cortada foi a internet. Porque, na verdade, não tem internet. Não tinha e não tem internet no sítio. E eu acredito também que nós estamos a caminho de um mundo novo, de novas descobertas. A vida não é mais como era antigamente. A gente não pode ficar pensando que, de repente, eu vou impedir do meu filho usar a internet, vou fazer com que ele não fique viciado. Não, eu acredito que a gente tem que aprender para ensiná-los como usar a internet, porque a gente sabe que nós estamos num século em que a internet vai ficar cada vez mais presente na vida da gente. Só que nós não podemos fazer com que essa nova descoberta, essa nova fase da vida de toda a sociedade, ela deixe dominar. Nós temos que, assim como aprender a usar, ter o nosso autodomínio, nós temos que ensinar as crianças a terem o autodomínio também e saber como usar a internet, porque todos nós somos conscientes de que a internet ela é muito, muito boa. Ela nos trouxe um mundo novo, ela nos ensina, ela nos conecta. Então, assim, é algo que realmente a gente pode dizer que a gente dificilmente vai conseguir viver sem, né? Para o próximo século, os próximos anos seguintes, até falando mais próximo. Mas vamos ensinar os nossos filhos a ter prudência, como usar para
o bem, como usar de uma forma que não nos leve a ficar viciado, alienado, a só saber viver com a internet. Não, a gente tem que saber que tem um momento em que nós temos que parar, porque hoje as famílias, elas ficam de domingo a domingo usando a internet. E qual é o momento que a gente dedica para a família? Por exemplo, desligando o Wi-Fi a partir de sábado, na hora do Ângelus, até segunda de manhã, porque a cabeça da gente muda quando a gente sabe que não tem internet. Por isso que essa sugestão, se nós vivêssemos na cidade, eu acredito que nós colocaríamos isso como uma regra, entre aspas, vamos dizer assim. Porque o domingo, para nós cristãos, católicos, ele é o dia do Senhor. Aí você começa a ver uma grande mudança. Porque então todos começam a olhar de volta para a família. Todos voltam seus olhares e atenção para a família. E aí você tira tudo isso e coloca o quê? Coisas melhores. Porque é uma falsa ideia de que as crianças estão na tela e estão ocupadas ou aprendendo. Quando na verdade, como diz o Padre Paulo, a gente está terceirizando a alma dos nossos filhos. Então a gente pode dizer que é um caminho que apenas começou, né? A gente começou em 2015, ficamos um ano, né? Toda essa formação, né? E estamos em 2018 e podemos dizer que ainda temos um longo caminho pela frente, né? Mesmo porque eu tô gestante, ainda tenho filho para nascer e eu tô aprendendo, né? Então não quero desanimar os pais, falar assim, de repente é muito difícil, é inalcançável. Não é isso. A gente tem que acreditar, né, na graça de Deus e pedir. Todo dia a gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades. E eu posso dizer, sinceramente, que a gente ainda não tem uma rotina específica. Segunda-feira eu estudo isso. Não, a gente não tem. A gente tem a gente quer alcançar isso. Mas para encaixar é muita coisa, gente. Não é... Você viu que a gente descobriu um método, depois a gente descobriu o temperamento, a gente teve que encaixar o método dentro do temperamento, agora a gente está fazendo testes, né, vendo e ainda educando nas virtudes, nas falhas, na desobediência. Tudo isso requer tempo. É a vida, né? É uma vida de educação. Ao mesmo tempo a gente está aprendendo para poder ensinar. Ou seja, então nós não na verdade, fomos a gente tem que educados. desaprender, porque foi tudo errado. Aí nós temos que aprender certo agora, desaprender o que foi doutrinado lá atrás, para então ensinar certo. Então assim, realmente leva tempo, né? E a gente é muito imediatista, né? A gente quer no estalar de dedos, então... essa exigência, vem né? Frustrações, elas existem, e a gente tem que aprender a lidar com elas. Mas o mais legal é que vivemos um tempo onde a informação é muito mais fácil. Então, isso ajuda muito aqueles pais que realmente querem. Hoje, nós vivemos uma abundância de informação, né? Então, querendo e tendo fé, pedindo a Deus, com certeza vai conseguir alcançar. E aí você vai vendo os frutos, né? As frustrações existem, mas também existem os méritos, né? As glórias. E cada conhecimento que as crianças demonstram, né? A gente vê e fala, poxa, às vezes a gente nem fez algo focado naquilo ali, né? A gente tem um filho que ele começou a estudar inglês, né? Sozinho, ele é autodidata. E quando recebemos o missionário americano, nós ficamos impressionados porque ele foi o tradutor quando a tia não estava. Então foi uma grande surpresa, porque a gente não deu aula de inglês para ele. Mas como que acontece isso então? Porque é o que todo mundo pergunta, né? Bom, primeira coisa é você disponibilizar para o filho aquilo. Então, tinha vídeos de mágica, por exemplo, e eu sempre falei, filho, escuta inglês, né? Vai escutando inglês. Bota a legenda em inglês, porque você escuta inglês e lê inglês. Fez curso nessas plataformas gratuitas. Essas online, né? E teve interesse de buscar nos livros sozinho, então descobriu-se que ele era um autodidata.
E a gente ficou tão feliz, assim, gente, Deus é tão misericordioso com a gente, que Ele nos deu um presente de deixar nosso filho mais velho ser o autodidata, porque enquanto ele está aprendendo sozinho com os livros, a gente também tem um tempo para estar se preparando para os próximos. Então, a gente enxerga isso como uma grande graça de Deus, para você ver que a gente nunca está desamparado, porque quem confia, né, sempre alcança. Nós vimos, né, na aula passada, como o sistema financeiro transformou a finalidade da educação. Nós tínhamos na Igreja Católica uma finalidade para a educação, que era educar pessoas, homens, né, e mulheres que fossem sábios e santos. Depois passamos para a educação dos bons cidadãos. Agora passamos para a educação dos bons trabalhadores. O que é que isso significa espiritualmente? Isso significa espiritualmente uma verdadeira tragédia. Que se nós perdermos a finalidade última, transcendente, que é o reino dos céus, que é levar os nossos filhos para o céu, todos os nossos esforços, todas as nossas virtudes são virtudes desorientadas. São virtudes que perderam o rumo, são virtudes enlouquecidas. Não é por isso que as pessoas aparentemente virtuosas e boas e católicas e tal, quando se deparam com a morte, com uma doença, com alguma coisa, a depressão se instala. Porque é muito difícil a pessoa, sei lá, aos 80 anos de idade, dizer tudo o que eu fiz tinha uma finalidade ridícula. Tudo que eu fiz a vida inteira tinha uma finalidade ridícula. Então, pessoal, a gente queria agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui hoje. Queremos agradecer primeiramente a Deus, que nos concedeu essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Agradecer ao Evandro Santos, realizador do 2º Congresso de Homeschooling Católico, que está cada vez mais crescendo e se fazendo conhecer, né, para a glória de Deus. E também convidar a todos, caso queiram assistir na íntegra e até os momentos engraçados também que existiram aqui, vocês possam acessar o nosso apostolado através do site www.feitoemfamilia.com.br. E para alcançar a tão nobre missão, vamos pedir a intercessão de Santa Teresinha, de seus pais São Luís e Santa Zélia Martã, essa família que a Igreja nos deu, né, como modelo de família, e eles são santos porque tiveram como modelo a Sagrada Família de Nazaré, que é o modelo da nossa família também. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é.